Olá, graduandos da FVJM. Modalidade EAD. Hoje daremos sequência a mais um experimento da disciplina Laboratórios de Termodinâmica e Fluidos. O experimento de hoje é o experimento 4, princípio de Arquimedes, que consiste, também conhecido como empuxo. Mas, antes de iniciarmos a teoria, vou dar início baseado em um simulador PET, que eu sempre recomendo, né? Que é gratuito e oferecido pela Universidade do Colorado, ok? Bem, as referências e detalhes estão na plataforma Moodle. O que eu tenho aqui? Bem, eu tenho dois blocos, foi escolhido aqui no canto direito da tela. Eu posso escolher entre um ou dois blocos. E aí posso configurar, falar sobre cada um deles. Esse aqui seria o primeiro já foi escolhido aqui como sendo madeira, né? Posso escolher entre outros, como isopor, gelo, tijolo, alumínio. E também aqui no segundo bloco, posso criar o meu próprio bloco. O que seria isso? Criar meu próprio bloco, né? Escolher uma massa e escolher um volume. E qual que é o interessante? O que eu fiz aqui foi escolher um, observe a densidade variando aqui, ó. Eu escolhi um com a densidade, né, de propósito, eu escolhi um de densidade 1.5. Que isso resultou em uma massa de 7,5 e um volume de 5 litros. Obviamente que eu poderia ter volumes e massas diferentes que daria essa mesma densidade. Eu escolhi por 5 litros, por uma questão aleatória. Eu tenho aqui o de madeira, né, que já veio aqui como sugestão do software. Eu só manipulei meu segundo bloco. Tá? Criei um bloco aqui diferente, com a densidade de 1,5, a densidade da madeira aqui, que foi sugerido pelo simulador, de 0,4, e eu quero analisar esses blocos. Aqui já tá impresso aqui, né, 2 kg. Eu quero analisar esses blocos fora d'água, né? Esse aqui é uma balançazinha, como se fosse uma balança digital, e quero analisar esses blocos dentro d'água. Observe que aqui ao lado, né, vamos retomar aqui. Observe que aqui ao lado tem um nível de fluido disponível no tanque. Quando eu coloco esse bloco de madeira, né, ele não chega a princípio, né, não parece a metade, ele desloca um certo volume. Está vendo que antes marcava 100, agora está marcando 102 litros. Então teve uma variação, um deslocamento de volume aí de 2 litros, ok? Foi o que está. Só que, porém, o meu bloco, né, olhando a configuração específica do bloco de madeira, ele tem 5 litros de volume total e 2 quilos, de massa. Quando eu coloco ele aqui, ele consegue flutuar, né? Se ele consegue flutuar, ele, considerando que ele tem um peso, retomando aí, né, um peso igual a 19,60 newtons, percebe-se que o G utilizado aqui não é 10, né? Para efeito de conta, estão considerando 9,8, né? Está bem próximo de 20, né? O peso real, né, que foi medido, que a força-peso que foi medida aqui do lado de fora do fluido, 19,6. Quando colocado aqui, eu sei que essa força obviamente permanece, mas como ela não afunda completamente, é porque ela foi equilibrada com uma segunda força, que, por conhecer a força-peso, vamos colocar aqui a força-peso, né? Por conhecer a força-peso, observe, eu sei que a única maneira de equilibrar essa força que é vertical e apontada para baixo é surgindo uma segunda força, que nesse caso foi exercida pelo líquido. Aqui no simulador do PET, ele chama de flutuabilidade, é o nosso empuxo, né? Então tem a força-peso de azul aqui, e esse lilás aqui, esse rosa, seria a força empuxo, a força que foi exercida pelo fluido. Que eu posso deduzir, obviamente, como tem a força peso, né, e o bloco está em equilíbrio, está em repouso em relação ao fluido, em relação ao tanque. Como ele está em repouso, supõe-se que surgiu uma força que tem a mesma direção, né, da força peso, porém em sentido contrário, que é justamente para equilibrar. Ótimo. Esse aqui não vai afundar mesmo. Agora, se eu fizer o mesmo com o meu bloco fictício, o meu bloco que eu inventei aqui, eu sei que ele tem uma força-peso de 73,53 newtons. E quando eu coloco isso aqui, observe que tem uma balança aqui também dentro da água, né? Mais volume é deslocado. Vamos analisar separadamente aqui, né?
cada um dos blocos. Vou tirar isso de madeira. Então, 5 litros foram deslocados, ok? Lembre que eu selecionei aqui 5 litros, uma massa de 7,5. Então, observe que quando eu coloquei aqui na balança, a balança registra, né? Vamos tirar o empuxo, que é o rosa, e vamos tirar a gravidade aqui. O meu bloco de 7,5 kg, que fora do fluido foi, né, medido aqui 73,53 newtons. Quando colocado aqui, desloca um volume de 5 litros e a balança registra apenas 24,53. Que valor é esse? Bem, vamos lá. Não é o meu peso real. Vamos colocar valores. Não é meu peso real, que é 73,53. E não é a flutabilidade, que é o meu empuxo. Está aqui de rosa para cima, 49 newtons. Afinal de contas, o que ele está medindo, né? Ó, a balança só é capaz de medir a força que... Bem, tem a força peso de azul e tem a força de azul para baixo e tem a força rosa aqui, que é o empuxo para cima. Ela vai medir o resultado disso. Ela vai conseguir medir, na verdade, a força resultante, né? O que resultar e conseguir pressionar a sua superfície. Então, vamos acrescentar mais uma força aqui, que é a força de contato, ok? Então, que seria a força de azul, que é meu peso real, menos a força que o fluido exerce, que é a rosa, 49 newtons. O que sobrou do 73,53 menos 49, sobrou esse 24,53 aqui. É o resultado das forças, eu consigo explicar a origem dessa força azul, é a força gravitacional. Consigo também deduzir, né, eu cheguei à conclusão que o líquido tem que estar exercendo uma força sobre o meu objeto. O fato dele deslocar um determinado volume implica nessa força. Obviamente que esse objeto ele teve que deslocar o líquido para que ele ocupasse um espaço aqui. E, analisando esse nosso líquido, esse nosso corpo, né, vamos tirar um pouquinho das forças aqui, né, dos valores. Esse nosso corpo aqui, ó, imagina que aqui, ó, sua superfície está encostando aqui no fundo, e essa parte aqui mais alta, né? A gente sabe exatamente a dimensão, não é difícil calcular, mas não sabemos a dimensão dele, né? Mas é um cubo, sabendo o volume não é tão difícil, né? São 3 arestas iguais, mas não é o objetivo. Então observe bem, a pressão que o líquido exerce aqui no fundo, porque aqui no fundo tem muito líquido atuando aqui no fundo do meu bloco. Aqui na parte de cima já não tem tanto líquido assim. Ou, pelo menos concordamos que não tem o quanto tem até chegar aqui no fundo. Então concordamos em que tem uma diferença de pressão entre o fundo aqui do meu objeto e essa parte superior do objeto. Essa diferença de pressão gera essa força que eu estou chamando de empuxo, ou o simulador está chamando de flutabilidade. Então vamos voltar para a gravidade, vamos voltar para o empuxo, vamos voltar para o contato e vamos manter os valores aqui, ok? Então parece que a balança ela não mede o peso real, obviamente que também não mede o empuxo, mas ela mede uma força aparente, né? E essa força depende do quê? Vou tentar alterar alguma coisa aqui. Vamos aumentar um pouco mais o volume. Observe que quando eu aumento o volume do meu objeto, não ao ponto dele flutuar, vamos voltar aqui um pouquinho, e mantê-lo um pouco mais denso que a água, né? Para ele continuar na balança. Olha o quanto a balança já está registrando, 2,64 newtons. Quase não se vê mais a forcinha que está aqui, essa lista, né? Essa pequena, parecendo uma listazinha aqui, é a força resultante. É a força, é o peso aparente, pensando também. Então, tem o empuxo que já cresceu demais, porque eu aumentei muito o volume, né? O volume do bloco, consequentemente, eu aumentei muito o volume deslocado. Aquela diferença de pressão que eu falei entre esse fundo do meu objeto aqui e a parte de cima já aumentou muito. Agora a diferença ainda é maior, ok? A diferença ainda é maior. Então, por isso que devido a essa grande diferença de pressão, surgiu então uma força, né, uma força empuxo muito maior. Está vendo que ela já está bem próxima do peso real, né? Então, por isso que a minha resultante foi muito pequena. Então, percebe-se, né? Vamos voltar aqui ao original, só para poder perceber minha força empuxo ali. Vou voltar para a densidade original de 1,5, mantive a massa.
só mexer no volume, ok? Voltando para os meus 5 litros, se for possível, né? Deixa eu ver. Mas a princípio já está razoável, já está 1.5, como tinha antes. Passou um pouquinho aqui, né? Aqui embaixo mostra a densidade do fluido utilizado. Aqui uma densidade próxima do ar, gasolina, azeite. De azulzinho aqui, ó, tem a água e o mel, que seria uma coisa bem mais viscosa, né? Então veja bem, se eu mudar a densidade, retomando só uma coisinha aqui, eu alterei drasticamente o volume. Chegou um momento que eu não cheguei a tanto, né? Mas chegou um momento que a densidade ficou 0,75. A densidade, lembrando aí, da água é 1. Então, com a densidade bem menor, ele chegou o quê? A flutuar e parte do bloco já está até fora da água. Então, observamos aqui que depende da densidade, do volume do objeto que está sendo submerso, ok? Então tá aí. E será que depende da densidade do fluido? Já que eu estou deslocando um determinado fluido, se esse fluido for mais denso, será que isso vai influenciar em alguma coisa? Então vamos mudar aqui um pouquinho. Vamos passar para o azeite, aproximadamente o azeite aqui, ó, que tem uma densidade, observa aqui, ó, menor, ok? Então, voltando para a água, densidade 1, está aqui. Eu achei uma força resultante de 24,22 newtons e um empuxo, que é o de rosa aqui, 49,31. Vamos ver se esse empuxo de rosa aqui vai mudar o seu valor. Observe que à medida que eu vou passando para líquidos de menor densidade, a gasolina agora, por exemplo, 0,7 aproximadamente, o empuxo já está o quê? 34,46 newtons. Vamos passar para alguma coisa próximo do ar. Olha como é que o empuxo muda, olha como ele diminui, ele já está em 14,07. Então ele depende e é proporcional à densidade do fluido utilizado. Então ele depende do volume deslocado, não do volume do corpo em si, do objeto, mas do volume deslocado, ok? E da densidade desse fluido. Então é uma força, né, que depende pelo menos da densidade do líquido e do volume, certo? Então vamos ver agora um pouquinho de teoria, né, uma vez que o simulador aqui já ajudou bastante. Vendo um pouquinho de teoria, princípio de Arquimedes, vamos imaginar o seguinte: uma balança, saí da minha balança digital agora, né, passei para minha balança aqui bem tradicional, né, bem antiga aqui, que eu tenho 2 cilindros de um lado e para equilibrá-los eu coloquei do outro lado 2 cilindros também. Porém, esse aqui, né, representa um cilindro maciço e esse aqui um cilindro oco, né? Por que um cilindro oco? Para possibilitar colocar algum fluido ou não, né, para percebermos algumas relações aqui. Então, a princípio, seria isso. Dando sequência, o que eu fiz? Coloquei o cilindro oco junto com o cilindro maciço, coloquei ele aqui ao lado de um recipiente, poderia ser um becker, né, contendo água, né, então vamos soltar o videozinho aqui, e eu percebi que para isso aqui deslocar para a direita, aqui, né, vir na direção dos 2 cilindros que estão aqui do lado, juntos, parece que o líquido empurrou, né, parece não, né, percebe-se, né, perdão, que há um movimento aqui, então há uma força atuando nesse cilindro aqui de baixo. Tá? E essa força veio de onde? Do líquido que eu adicionei ao meu experimento. Tá? Como que eu faço para retomar o equilíbrio? Vamos à sequência aqui. Bem, para retomar o equilíbrio, quando esse cilindro oco é mergulhado no líquido que eu estou experimentando aqui, ele desloca um volume. Como eu coloquei aqui uma espécie de uma fuga, né? Entre aspas, né? De um ladrão aqui, para bem no nível aqui, antes de colocar o cilindro maciço, eu coloquei uma saída aqui, o nível de líquido que eu utilizei aqui, eu coloquei bem no nível dessa fugazinha aqui, dessa saída. Coloquei um reservatóriozinho, um recipientezinho aqui do lado, então qualquer volume que seja deslocado aqui nesse recipiente maior, contendo água, ele já imediatamente vem para cá, aí fica fácil. Eu sei qual foi exatamente o volume que foi deslocado, ok? Então, onde que eu quero chegar com isso?
deslocou um certo volume. Esse volume agora eu vou depositá-lo, observe que eu vou depositá-lo no recipiente oco, e esse volume que tinha, né, que foi deslocado, que transbordou aqui, que eu abasteci o cilindro de cima com ele, foi suficiente para quê? Para equilibrar os dois lados da balança. Então significa que esse volume que transbordou aqui, que foi deslocado, tem tudo a ver com o peso, ou melhor, né, com a força que o líquido faz. Observe que esse volume que saiu aqui, quando ele entrou aqui, ele equilibrou novamente a balança. Então ele está diretamente relacionado à força que o líquido faz. Que força é essa? É empuxo. Ok? Então, essa balança, né? Então essa força que foi atuando aqui, essa força F, é a força de empuxo. Um conceito que muito importante aqui para revermos. Agora já dá para formalizá-lo, né? Todo corpo imerso num líquido é submetido a uma força vertical para cima, como eu havia dito antes, né? Chamada de empuxo. Esse empuxo é igual ao peso do volume deslocado. Quando nós colocamos aquele recipientezinho aqui do lado e devolvemos para o cilindro de cima, exatamente aquele volume que foi deslocado, observamos que a balança voltou ao equilíbrio. Então, é exatamente aquele volume ou aquele volume que foi deslocado, ele é suficiente para equilibrar novamente a balança. Então, ele é igual a essa força que estamos chamando de empuxo, ok? Essa lei, obviamente, ela também é válida para qualquer outro fluido, né? Para o ar ou para os gases, né? Em geral. E então já dá para melhorar. Percebemos também lá no simulador PET, né? Aqui no simulador PET, que essa força que está atuando aqui, que é o empuxo, ela depende da densidade do fluido utilizado. Lembra aqui que vamos aumentar agora a densidade, né? Passar pela gasolina, 0,7, pelo azeite, né? E chegar aqui na água, aqui o visorzinho, aqui aproximadamente 1, né? Ótimo, tá vendo que o empuxo foi aumentando? Então esse empuxo está totalmente relacionado à densidade do líquido, ok? Ao volume deslocado, como percebemos aqui mesmo na teoria, e apareceu o G. Por que apareceu o G aqui? A força, o empuxo, ele é igual à força-peso, né? Porque é tudo força, né? Então o empuxo é igual à força-peso do volume deslocado. Observe que esse volume não tem absolutamente nada a ver com o volume do objeto em si, e sim com o volume que foi deslocado. Vamos voltar para o simulador? Por exemplo, observe aqui, ó, qual é o peso desse objeto? 19,60. Coloca ele dentro da água. Colocou ele dentro da água. Qual foi o empuxo? Entrou em equilíbrio direitinho. Exatamente o mesmo valor do peso. Mas olha que nem a metade, tá? Observe que dá para falar que nem a metade, né? Porque aqui, vamos tirar o objeto que eu inventei aqui, né? Vamos tirar ele daqui, só para percebermos o quanto que foi deslocado. Praticamente 2 litros. O objetivo, volta aqui na madeira, olha a madeira aqui, são 5 litros, é o volume do objeto. São 5 litros e 2 quilogramas. Observe que o volume que foi deslocado foi apenas 1,99, né? Aproximadamente 2 litros. Esse foi o valor que foi deslocado. Então, o volume que foi deslocado. Então, ele aqui ele equilibrou, as forças estão em equilíbrio, né? O corpo está em repouso, naturalmente que a somatória das forças é 0. Mas o volume deslocado já não foi o volume de 2 litros. Então, volta aqui um pouquinho só. Observe aqui que a densidade da água, está bem aqui embaixo, é 1,01. 1 quilograma por litro. 1 quilograma por litro. Ótimo. Volta aqui na madeira. Quantos quilogramas? 2 quilogramas. Então, se há um deslocamento de 2 litros, regra de 3 simples, né? Então, se são 2 quilos e um deslocamento de 2 litros, como a densidade da água é 1 para 1, então nós temos o quê? Esse volume que foi deslocado, ele equivale, se a gente for pesar ele naquela minha balança lá antiga, que eu mostrei lá na teoria, se formos pesar esses 2 litros de água, dará quanto? 2 quilos. A densidade não é 1 para 1? 2 quilos de água.
ok? Que é justamente igual a, equivale à força-peso aqui. Então, tá vendo que o empuxo ele é suficiente para manter, já que não está encostando em nada aqui no fundo, né? Não está totalmente submerso e muito menos encostando lá no fundo. Então, observa-se que o volume, que o empuxo ele foi suficiente para equilibrar a força-peso. Então, ele não depende do volume do objeto. Se você coloca esse volume todo aqui, se você força, né? Olha só eu forçando aqui, olha como é que o empuxo aumentou. Observe o empuxo aí de rosa, né? Que eu não posso soltar meu objeto aqui, né? Então, vamos observar o empuxo aí, 49,35. Faz sentido isso? Totalmente. Por quê? Aí quando eu olho aqui, ó, coloco ele totalmente submerso, observa o volume deslocado. Agora o volume deslocado equivale realmente ao volume do objeto. Equivale realmente aos 5 litros. Então, agora já é o empuxo, né, correspondente à força-peso de 5 litros de água que foi deslocado. Ok? Então está totalmente relacionado aqui. Voltando para a teoria, o G vem da força-peso. Essa dedução a gente vai detalhar ela um pouquinho mais nas contas. Então imagina um objeto, um barco, né, um navio, ele tem o peso dele que é gigantesco, porém ele tem uma densidade, um volume gigante, né? Como ele tem um volume gigante, ele desloca um volume absurdo. Então, lembrando aí, o que é densidade, né? Densidade é massa sobre volume. Pelo menos densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, se desloca-se um volume muito grande, mesmo tendo uma grande massa, que vai ocasionar num peso, numa força-peso muito grande, ele ocupa muito espaço, ele desloca um volume gigante. Imagina um cruzeiro aí, né? Então, ele desloca uma quantidade de água muito grande. Então, a força que o fluido, né, aqui no caso a água, exerce sobre o navio é gigantesca, é muito grande, né? Então, continuando aí, o peixe aí sofre seu empuxo, né? Uma bolinha de oca, né? Por o ar aqui dentro, densidade muito pequena, e uma bola de boliche. Então, o peixe aqui está controlando, né, a quantidade de ar que tem dentro dele, o seu próprio volume, ele controla um pouquinho o empuxo, né? Para ele subir ou descer. Então, aqui como ele está totalmente submerso, eu considero, né, um empuxo coincide com o valor do peso dele. Nesse caso aqui, a bola, uma bolinha de ar aí, né, oca, toda cheia de ar, a densidade do ar é muito pequena, esse cara vai subir e o empuxo vai ser maior que o peso. Tentar segurar uma bola, né, essas bolas maiores, né, não de futebol, essas bolas maiores, de brincar em piscina mesmo, tentar segurá-la no fundo é difícil. A força que o fluido exerce é considerável. Você solta, ela vai lá em cima, né? Agora, essa daqui, que é a de boliche, essa, o empuxo é muito menor que o peso, e se der liberdade para ela aqui, ela vai descer, né? Ela vai vir aqui até o final aqui, ok? Então, foi dada, após o experimento 4, né, princípio de Arquimedes, foi dada uma teoria, né? E, na sequência, nós vamos para algumas contas, realizar algumas contas, ok?